Passarei agora a leitura do currículo do nosso próximo palestrante. Gustavo Alves Andrade dos Santos é farmacêutico bioquímico, formado pela Unip em 1993. Doutor em biotecnologia, mestre em farmácia, pós-doutor em anatomia e cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto. Fez neurobiologia, Universidade de Chicago, farmácia clínica, Universidade Central da Flórida, Estados Unidos, farmácia hospitalar, Hospital Necker, Paris, França, pós-graduado em farmácia hospitalar, Faculdade Oswaldo Cruz. É professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique, Arara, São Paulo, e Faculdade Oswaldo Cruz, São Paulo. Coordenador do Grupo Técnico de Atenção Farmacêutica ao Idoso e do Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Membro da Alzheimer Association International e membro da American Society Sistemas de Farmácia, a ASHP. Diretor, cientista na Guapharma Health, Brain and Life. Possui sólida experiência em farmácia clínica hospitalar, pesquisador em neurociência, autor de livros no segmento de farmácia e Alzheimer. Com vocês, Gustavo Alves! Bom dia a todos. Agradeço pela presença, agradeço muito o convite feito pelo Daniel Florip, pela Maria Elisa, pelos demais membros aqui do Rotary. Privilégio ter assistido todas as palestras. Tenho uma missão um pouco ingrata, que é falar num espaço de tempo um pouquinho mais curto. Afinal de contas, eu não vou ter o presidente para me ajudar aqui para dar mais 40 minutos, né? Então, eu vou ficar nos 30 minutos, conforme foi passado para mim. É muito bom a gente falar de ciência, e a gente teve aqui agora essa última apresentação, essa última fala do Marcos Pontes, e sempre é importante lembrar que o Brasil, ele faz ciência desde muito tempo, a gente não começou a fazer ciência agora. Vamos lembrar de Carlos Chagas, vamos lembrar de Oswaldo Cruz, lá nos anos 20, quase ganharam o Nobel. Vamos lembrar de César Lattes. Vamos lembrar de Sérgio Ferreira, que descobriu um dos medicamentos mais usados pela humanidade até hoje. Suzana Herculano Russell, neurocientista. Então, a minha missão aqui pode parecer um pouco ingrata, que é falar de Alzheimer, porque é um tema que interessa a todos, mas, na verdade, vamos tentar quebrar esse paradigma de que é algo desconfortável, de que é algo que possa trazer algum incômodo. Pelo contrário, vamos esclarecer alguns pontos importantes e o que nós podemos fazer, substancialmente para reduzir o risco ou para reduzir, atenuar a gravidade dessa doença. Bom, eu sempre, quando faço uma palestra aqui, fora do Brasil, eu gosto de declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, porque em algum momento posso falar de algum laboratório, algum medicamento, isso pode, às vezes, trazer algum desconforto, ou pode dar a impressão que eu estou querendo favorecer, então a ideia é a gente trazer uma luz sobre esse assunto. Quando falo de Alzheimer e falo do envelhecimento, embora a doença de Alzheimer não seja uma doença só do envelhecimento, isso é importante a gente lembrar, eu gosto de colocar essa figurinha do Edson Arantes do Nascimento. Todo mundo vai lembrar, Alzheimer, né? Todo mundo vai lembrar. No dia 19 de novembro de 1969, estádio Mário Filho, Maracanã, Santos e Vasco da Gama. O goleiro do Vasco da Gama chamava Andrada. E foi cometido um pênalti pelo zagueiro Fernando, aos 34 do segundo tempo. Até se fala até hoje, será que não foi pênalti? Porque todo mundo queria ver o 10º gol do Pelé. E estava a imprensa mundial inteira no Maracanã. Ali vocês veem a foto do GB, quem acompanha futebol há um pouco tempo, o Geraldo Blota ali noticiando. Então, o Maracanã estava lotado para ver o 10º gol do Pelé. Acho que muitos aqui, talvez, vão se lembrar desse evento, né? E quando o Pelé faz o 10º gol, o jogo não havia acabado, ele vai até o centro do campo, e há uma invasão da imprensa, coloca os microfones, Pelé, fala alguma coisa,
E o Pelé, ele diz essa frase, né? Ajudem as criancinhas que precisam de pouco de quem tem muito. E ele complementa, o Brasil precisa cuidar das suas criancinhas. Mas por que o Pelé disse essa frase lá em 69? Aliás, 69, o mesmo ano, pegando a fala do Marcos Pontes, em que, alguns meses antes, no dia 20 de julho, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. E a famosa frase de Neil Armstrong, este é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Mas voltando ao Pelé, quando ele faz esse gol lá, em 69, olha o retrato da população brasileira, a pirâmide populacional. O que significa isso? A maioria da população brasileira, lá em 69, ela era composta por jovens e pelas crianças. Nós tínhamos um pequeno percentual dos idosos, 1,5%, 2% no máximo. Por quê? Nós vivíamos o advento do baby boom, da grande quantidade de nascimentos, e os idosos tinham uma expectativa de vida, naquela época, 1970, de apenas 60 anos. Era cristã, era 32, início do século XX, 42, anos 70, 60 anos. Então, em média, uma pessoa iria viver até os 60 anos. E aí, olha como está a pirâmide populacional, o último levantamento em 2018, totalmente alterada, né? Você percebe uma grande quantidade da população idosa, uma menor quantidade de jovens. A revista Lancet, que é uma revista internacional de ciência, ela publicou que até 2100 nós vamos ter não só uma fase estacionária, como uma redução de nascimentos tão expressiva que a população do mundo vai diminuir. Olha que coisa incrível. Porque as pessoas estão vivendo mais. E essa questão do viver mais está relacionada à qualidade de vida. Você vai comprar um óleo com ômega 3, você compra um arroz integral, você compra, tem as vitaminas, os antibióticos, foram descobertos lá nos anos 30, então hoje a gente vive mais, tem remédios, tem alimentação e qualidade de vida. O Brasil é um país envelhecido, gente. Por que o Brasil é um país envelhecido? Porque, segundo a ONU, quando nós ultrapassamos 12% a 13% da população formada por idosos, esse país se torna envelhecido. Até aí vocês podem olhar e falar, mas o que isso interessa quando se fala do Alzheimer? E aí eu digo o seguinte, interessa porque, ao se tornar envelhecido, há um processo de envelhecimento. Quantos anos esse país leva para ter esse percentual da população perto aí dos 14%, 15%, como já está hoje? Em média, os países, Suécia, França, Itália, etc., levaram 120 anos para envelhecer. Então, eles levaram 120 anos para ultrapassar essa faixa de 15% de idosos. O Brasil levou, sabe quanto tempo? 42 anos. Nós envelhecemos em 1/3 do tempo. A nossa população idosa, ela ultrapassou os limites em apenas 40 anos. E o que isso significa? A infraestrutura, políticas públicas e uma série de questões que são necessárias para que a gente possa dar o atendimento, a atenção ao idoso. Existe uma instituição chamada Instituição de Longa Permanência para Idosos, que antigamente chamava asilo. Quanto custa manter um idoso no asilo hoje? Numa ILPI? 8, 10 mil reais, no mínimo. Quem é que tem condições num país como o nosso? Vamos lá. Olha a expectativa de vida do brasileiro. Com todos os problemas que a gente atravessa, ainda com a Covid e etc., nós vivemos, em média, 75,8 anos. Então, o brasileiro vive, em média, 76 anos. E aí tem dois detalhes interessantes. As mulheres vivem mais do que os homens. Vocês sabiam disso? Sabiam? As mulheres... Ainda bem, né? As mulheres vivem, em média, 6 anos a mais do que os homens. Então, a expectativa de vida da mulher brasileira é de 79, e do homem é por volta de 73 anos. Na média, vai dar perto de 76 anos de média. Outro detalhe importante do Brasil, a diferença dessa expectativa de vida
de acordo com o local que você mora. Exemplo, no estado do Maranhão, não sei se tem alguém aqui do Maranhão, no estado do Maranhão, vive-se em média apenas 69 anos. E no estado de Santa Catarina, tem algum catarinense aqui? No estado de Santa Catarina vive-se em média 79 anos. Então vive-se mais em Santa Catarina do que no Maranhão. Questões relacionadas a acesso à saúde, equipamento de saúde, alimentação. Então há uma série de questões. Ali a bandeira da Suécia, mista, né? Não tem nenhuma parceria Brasil-Suécia, mas é porque a expectativa de vida na Suécia já está chegando perto dos 85. Tá? Então, são dados importantes. Vamos lá. Olha o número de... Aqui acho que é um ambiente bem interessante para a gente falar sobre isso, né? A quantidade de nascimentos por mulher. Nos anos 40, em média, uma mulher ela tinha 6 filhos. Vocês vão perceber, muitos parentes aqui, eu tenho 5 irmãos, eu tenho 6 irmãos. Hoje em dia, a expectativa de vida, 2006 caiu para 2, 2020 caiu para 1. Hoje em dia, um casal vai ter, em média, apenas um filho, pela questão do custo. Quanto custa criar uma criança, um adolescente, e etc., ir para a universidade, e por aí vai. Então, caiu bastante. Então, essa é uma questão também muito boa para a gente ressaltar aqui. E olha uma outra coisa interessante, antes da gente entrar no assunto do Alzheimer. Em novembro de 19, foi a primeira vez na história do mundo que a população de idosos superou a população de crianças de 0 a 4 anos. Então, hoje no mundo tem mais idoso, e os idosos vão viver mais. Em 2075, vai demorar um pouco, espero que a gente esteja até lá, quem sabe, né? 2075, nós teremos mais idosos do que adolescentes, no mundo inteiro. Muito bom. E esse aqui é o Yuval Harari. O Yuval Harari, um historiador, neurocientista israelense, que escreveu 3 grandes livros, quem gosta de ler, eu aconselho. O Sapiens, o Homo Deus e o 21 lições para o século XXI. E ele afirma no livro dele que em 2016 começaram a nascer as crianças que vão viver 120 anos. Então, lá para o ano 2115, 2120, vai ser muito comum você ir ao aniversário de um amigo que está fazendo 118 anos, está fazendo 110 anos. Imagina, casado há 110 anos, a sogra. Mas a gente aguenta. Mas olha a doença de Alzheimer, temível Alzheimer. Esse aqui é o Alois Alzheimer, neurocientista alemão, que em 1906, ao atender uma paciente chamada Frau Auguste Die, ele detecta uma alteração que na ciência não tinha sido percebida ainda, em 1906. Ela tinha lapsos de memória, quadros de irritabilidade, ela brigava muito com o marido, ela achava que o marido estava traindo, ela quebrava as coisas em casa, calma, isso pode ser que aconteça mesmo, mas ela começa a ter essas alterações. Aí o Alzheimer, o Alois Alzheimer, assim que ela morre muito rapidamente, ele tem aquele insight do cientista, né? O que é o insight? Ele abre a região cortical, abre o cérebro dela, e ele percebe, então, o cérebro, vou falar de uma forma que todo mundo entenda, como se você fizer, todo mundo já fez miojo na vida, né? Então, imagina que você faça um miojo e coloque pouca água. O macarrão fica engrunhado. Então, o cérebro com Alzheimer, ele tem o que a gente chama de emaranhado neurofibrilar, que é o miojo enrolado, vamos colocar assim. Então, ele percebe isso e ele chama essa doença de doença peculiar dos neurônios do córtex central. Um nome confuso, esquece, mas é isso aí, ele chama disso. Em 1910, o chefe dele lá, o Emil Kraepelai, chama de Alzheimer. Por que é importante a gente falar sobre isso? E aqui eu quero falar de uma forma muito didática para todo mundo entender. Essa doença ela foi descoberta em 1906. Somente em 1995 chegaram os primeiros remédios. Faça a conta. 1906 para 19... Por que demorou quase 90 anos para essa doença começar a ser tratada? Porque o Alois Alzheimer, não é porque ninguém esqueceu não da doença, tá?
É porque o Alois Alzheimer, ele guardou os achados dele nos arquivos da Universidade de Medicina de Frankfurt, lá na Alemanha. E eles ficaram guardados. Imagina você guardar uma coisa numa gaveta, uma descoberta, e ficou guardado por quase 90 anos. Então, vocês lembram que nos anos 70, nos 80, a gente tinha o hábito de falar assim, entre aspas, tá? Esse velho está caduco. Isso é caduquice. Isso é, um outro termo que se usava muito, ele está esclerosado. Não era um termo que a gente falava, um termo jocoso, né? Por que usava o termo caduco? Porque a gente não conhecia Alzheimer. Eu me formei em 1993, nos meus livros de fisiologia, de biologia, de bioquímica, não tinha a palavra Alzheimer, porque a doença só passou a ser estudada a partir de 1990. Então, esse é um dado muito importante para todos nós aqui, tá? Muito bom. Olha esse dado, que é um dos países que mais acompanha a doença de Alzheimer no mundo, que são os Estados Unidos. Hoje, então alerta, hoje nos Estados Unidos tem um diagnóstico de Alzheimer a cada 65 segundos. Então, a cada minuto tem uma nova pessoa com Alzheimer. Em 2050, esse dado ele vai cair para 35 segundos. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. E a doença de... Vou fazer uma piada um pouco infame do Leandro Carnal, que todo mundo já ouviu falar dele, o filósofo, e ele fala, se você não quer ter Alzheimer, coma bastante carne de porco, toicinho, bastante gordura, que assim você morre de AVC aos 30 anos. Aí você não vai ter Alzheimer, porque Alzheimer é uma doença do envelhecimento, gente. Infelizmente. Agora, eu vou trazer boas notícias, calma, pô, o cara veio aqui para dar uma palestra, eu estou tão contente, vou fazer o workshop de gafieira, vou aprender, o cara vem falar de Alzheimer aqui para estragar minha... Calma que a gente vai trazer boas notícias. O Alzheimer hoje, nos Estados Unidos, ele mata mais do que o câncer de mama e o câncer de próstata juntos. Se juntar a morte por mama e próstata, o Alzheimer mata mais. É a 6ª causa de morte. Durante a epidemia, passou a ser a 3ª, porque nós tivemos um aumento de 17% de mortes na pandemia de Alzheimer, por questões relacionadas a não buscar o médico, ter que ficar isolado, deixar de cumprir o tratamento, etc. E aí, infelizmente também, ele acomete mais as mulheres do que os homens, porque as mulheres vivem mais. Algum tempo atrás se falava que isso poderia ser por questões hormonais, porque a mulher, quando ela entra no climatério, na menopausa, ela tem a falta de estrógeno, e isso poderia estar, mas isso já caiu por terra, essa possibilidade. Se falou também muito tempo, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, cozinhar em panela de alumínio dava Alzheimer, porque o alumínio é liberado, poxa, para você tirar um alumínio da panela e conseguir passar pela barreira hematocefálica, então esquece, não dá para fazer isso também, tá? Vamos lá, vamos seguindo. E o nosso querido Brasil, olha que maravilha, nosso país aí, hein? Maravilha. O Brasil tem hoje, não 30 milhões de pessoas com Alzheimer, tá? O Brasil hoje tem 214 milhões de pessoas, aproximadamente, dos quais 30 milhões são idosos. Idoso no Brasil é a pessoa que tem 60 anos ou mais. Idoso nos países de primeiro mundo é quem tem 65 anos ou mais. Repetindo, idoso no Brasil é quem tem 60 ou mais. Em países de primeiro mundo, 65 ou mais. Por quê? Por que tem esse gap de 5 anos? Qualidade de vida, acesso à saúde. Certa vez fizeram uma pesquisa em Londres, com 5 mil idosos, perguntando para os 5 mil idosos de Londres. Foi em 2014. Ô, idoso de Londres, lá com o microfone. Idoso de Londres, quais são as 3 coisas mais importantes para você, idoso de Londres? A coisa mais importante que eles apuraram na pesquisa foi ter uma estação do metrô perto da minha casa. Porque o idoso, ele goza, ele precisa da independência e da autonomia. Ele quer pegar o metrô, ele quer se movimentar. Segunda coisa mais importante para o idoso de Londres, ter uma cafeteria perto da minha casa. Seria o nosso bar aqui, onde ele vai, a padaria, onde ele vai tomar um café com os amigos e tal. E terceira coisa mais importante para o idoso de Londres, ter um parque, para ele caminhar, fazer o entretenimento dele, o lazer. Essa mesma pesquisa foi feita no Brasil 1 ano depois. Idoso brasileiro, qual é a coisa mais importante para você? 89% dos idosos responderam, ter acesso ao sistema de saúde, ter dignidade no sistema de saúde. E isso é o que a gente precisa possibilitar ao nosso idoso, sem dúvida alguma. Tá?
Então, desses 30 milhões de idosos brasileiros, nós temos aproximadamente 2,5 milhões com Alzheimer. 2,5 milhões. E o que é o mais, deixa eu olhar um pouco para a turma que está ali no canto, e o que é o mais grave nesses 2,5 milhões de pessoas que estão com Alzheimer? Gravem bem essa informação que é importante. Metade não sabe que tem a doença, porque ela é negligenciada. O início do Alzheimer, ele é marcado não só pelo lapso de memória. Você quer ver uma coisa que é muito comum no início do Alzheimer? Distúrbios auditivos. O cara já olha para o lado, ou então sabia, né? Ela olha para ele olha para ela, não está ouvindo direito. Distúrbios auditivos. Perda de interesses por coisa que sempre gostou de fazer. Não é só o lapso de memória. Sintomas depressivos no começo do Alzheimer. E aí a pessoa começa a tomar antidepressivo. Vai no médico, toma fluoxetina, toma, sei lá, amitriptilina e etc. E aí está tratando depressão, mas não é depressão, é Alzheimer. E aí Alzheimer é uma doença que é uma corrida contra o tempo. Você perde alguns meses no combate, no tratamento, a doença vai avançar muito mais rápido. Por isso, já fazendo um primeiro alerta para todo mundo aqui, né? Que a gente está vendo que a maioria aqui tem menos de 50 anos. Então, um alerta para todos aqui. Procure um geriatra a partir dos 50 anos. O geriatra tem que ser visitado a partir dos 50 anos. Tem alguém que já falou, nunca fui. O cara com 80, nunca fui. O último que eu fui foi no pediatra. Está entre as 10 causas de morte, ó. Olha que interessante, ó. Em 2000, o Alzheimer não estava entre as 10 causas de morte. Estava a AIDS, boa notícia, né? Porque a AIDS, no auge da AIDS, lá nos anos 80, ela matou 3 milhões e 100 mil pessoas por ano. 3 milhões de pessoas morriam de AIDS nos anos 80. Hoje, morrem apenas 650 mil. Caiu bastante, né? Na África subsaariana, que é a África que está abaixo do deserto do Saara, que é a região mais pobre do mundo, 30% da população economicamente ativa tem AIDS. Mas nós temos hoje um remédio, vários, que conseguem combater em até 94% de eficácia o vírus. E tem uma vacina que deve sair até o final do ano que vem. Então, a gente está livre, né? Mas o Alzheimer entrou em quinto. Em 2016, a quinta causa de morte passou a ser a doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é uma doença de idoso? Não. A maioria, sim. Mas existe uma doença de Alzheimer chamada doença de Alzheimer familiar, que ela dá antes dos 60 anos. É uma doença que ela progride muito mais rápida e é o único tipo de Alzheimer que dá para fazer um teste de laboratório para ter o resultado, antes dos 60 anos. A maioria é após os 60. Tudo bem até aqui? Está muito triste? Está muito ruim? Calma que vem boa notícia. E, quando eu fiz o mestrado, eu coletei sangue de 120 idosos durante 1 ano e meio. A gente ia a cada 6 meses na casa dos idosos. A região, não sei se tem alguém dessa região aqui, Porto Feliz, Sorocaba, Serquilho, Tietê, Alumínio, Votorantim. A gente ia para essa região. E eu tive uma paciente no nosso projeto com 37 anos com Alzheimer. 37. Ela tinha DAF, que é o Alzheimer familiar, que é o que dá antes dos 60. É muito raro, mas a maioria vai ser a partir dos 60. Eu estive semana passada num encontro da Alzheimer Association, lá nos Estados Unidos, na Flórida, onde nós estamos estudando, estamos avaliando uma questão muito importante, que é o fato do latino, hoje nós somos, e isso eu trago para vocês como uma informação que talvez vocês não sabiam, o fato de ser latino, de nascer do México para baixo, América Latina, hoje é fator de inclusão para ter Alzheimer. Repetindo, o fato do indivíduo nascer da América Latina, na América Latina, ou seja, do México para baixo, do México até a Patagônia, vamos colocar assim, e por quê? E aí vocês vão entender uma coisa muito legal. Porque se há alguma coisa que você pode fazer para combater, para evitar a doença de Alzheimer lá no futuro, nós chamamos isso de reserva cognitiva. O que é? Estudar, ler, praticar atividade física, estudar, ler, praticar atividade física, isso é muito importante. E o latino, infelizmente, o nosso índice de desenvolvimento humano, nosso nível educacional,
está muito abaixo dos países de primeiro mundo. Nós que frequentamos uma universidade, Marcos Pontes, eu e muita gente aqui que conseguiu fazer um mestrado, conseguiu fazer um nível superior que seja, um nível superior, nós correspondemos a uma pequena parcela, e vocês também que têm um nível educacional. O idoso brasileiro estuda, em média, a vida inteira dele, só 4 anos, na média. O idoso europeu, que é o que se usa como comparativo, ele estuda 14 anos. Então, o que a gente pode começar a pensar já como uma forma de evitar a doença? E aí, a molecadinha que estava aqui, quando eu faço palestra para os mais jovens, eu falo, comece a estudar, não só estudar aquilo que você tem que estudar, matemática, português, biologia, vá aprender a tocar um instrumento. O que você pode fazer agora na tua vida? Vai tocar um instrumento, vai aprender uma língua que você não sabe, vai fazer um curso de gastronomia. Gustavo, mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Tem. Vai fazer um curso de gastronomia, vai fazer um curso de barista, vai fazer artesanato, vai ocupar vai conectar os seus neurônios em áreas que você nunca conectou. Isso vai te ajudar muito, porque o Alzheimer, ele pega justamente essa questão. Vamos pegar, aliás, os fatores de inclusão para ter Alzheimer. Primeiro, a maior prevalência é de 60 a 90 anos. Então, de 60 a 90 é a maior chance. De 60 aos 70, a chance de ter Alzheimer é de 0,7%, é 1%. De 70 aos 80 é 25%, dos 80 aos 90 é 50%. Ou seja, a faixa mais crítica é dos 60 aos 90. Alguém aqui falou, pô, eu tenho 91, estou livre. Na estatística pode ser. Tá? Cuidado com o diabetes. Diabetes, quem tem diabetes tem Alzheimer? Não, não é isso. É que o diabetes potencializa o risco de ter Alzheimer. Cuidado com o diabetes, cuidado com a ingestão do açúcar. Hoje, os cientistas chamam a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque, vocês sabem, todo o açúcar que você consome o dia inteiro, que gera energia, 30% vai para o cérebro. É o órgão que mais precisa. Já percebeu quando você está com fome, você começa a ficar zonzo, começa a ficar tonto? O órgão que mais usa energia é o cérebro. 25% do ar que você respira vai para o cérebro. Agora, qual é o problema? O excesso de açúcar o teu cérebro não dá conta de eliminar. Começa a acumular, gera inflamação, gera Alzheimer. Cuidado com adoçantes. Cuidado. Pô, mas eu agora no café da manhã eu pinguei as gotinhas lá de suíta, de adocil, sei lá o quê. Cuidado com sucralose. Cuidado com aspartame. Cuidado com sacarina. Estévia é o menos pior. Cuidado com refrigerante. Isso a gente já tem que começar a pensar na adolescência. Cuidado com o descontrole da pressão, que isso leva a potencializar o risco de Alzheimer. Controle o seu peso. Obesidade é fator de inclusão. Veja, pessoal, eu não estou querendo dizer que quem é obeso, quem tem diabetes, que tem pressão alta, vai ter Alzheimer, mas isso facilita, está claro isso? Facilita o avanço da doença. Outra coisa importante, controle o seu colesterol. Uma das proteínas que causam Alzheimer, ela é formada justamente a partir do colesterol. Tá? A ausência de rede social. Gustavo, ir no Facebook, ir no Twitter, ir no Instagram. Não. Rede social é o isolamento. Qual é a pior coisa para um idoso desenvolver o Alzheimer? Qual é a coisa que mais facilita? É quando ele fica isolado. Eu participo de um grupo de voluntários lá na Medicina na USP, lá em São Paulo, e a gente pega todos os prontuários de Alzheimer do HC, que é o maior hospital da América Latina, todos. Sabe uma coisa muito comum? É o gatilho, é quando o filho sai de casa porque vai casar, é quando a filha sai de casa porque passou numa faculdade, é quando o marido perde a esposa ou vice-versa pelo luto. Então, o gatilho da perda, ele leva à ausência da rede social e a doença avança mais rapidamente. Tá? Não dá tempo aqui de contar histórias, mas tem histórias incríveis de pessoas que de uma hora para outra, instantaneamente a doença apareceu. Não praticar atividade física. A Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou um trabalho em 2018 a respeito de um hormônio chamado irisina. Toda vez que você pratica atividade física, esse hormônio
ele aumenta a massa branca, ele protege o cérebro. Então, pratiquem exercícios. 30 minutos por dia, 20 minutos, descer uma estação do metrô antes, uma depois, um ponto de ônibus antes, outro depois. Hoje o cara vai no supermercado, vai na padaria de carro. A padaria está do lado, ele vai de carro. Entende? Então, muito cuidado com isso. Alcoolismo, tabagismo, seríssimos ingredientes para favorecer o avanço da doença. Estudar pouco, baixo nível educacional, depressão, e tem fatores genéticos. Mas, assim, só para adiantar uma pergunta que normalmente me fazem, a doença de Alzheimer não tem transmissão hereditária. Não tem. Até esse momento, 13 de maio de 2022, não tem. Tá? Pode ser que futuramente a gente possa ter alguma novidade em relação a isso. Bom, existem diagnósticos para Alzheimer? Diagnóstico exame de sangue, onde nós vamos avaliar lá plaquetas, hemoglobina, hormônio tiroidiano, por exemplo, pessoas que têm o hipotiroidismo, que tomam lá levotiroxina todo dia de manhã, tem mais risco de ter Alzheimer, tomem cuidado, ele pode avançar mais rapidamente nesses casos. Exames de imagem podem detectar em que área do cérebro, porque, já ouviram aquela pergunta? Qual a diferença de Alzheimer para demência? Já viram essa pergunta? Alzheimer é uma demência, então é legal que hoje vocês vão sair daqui lembrando disso, mas nem toda demência é Alzheimer. Existem mais de 150 tipos de demência. Tem a demência de Parkinson, tem a demência de Lewy, que é aquela de alucinações. Lembra daquele ator, Robin Williams, do filme Patch Adams? Lembra? Ele morreu de Lewy, porque ele tinha alucinações enquanto ele estava acordado. Qual outra? Demência de Huntington, demência de Pick, tem um monte de demência. Demência vascular, enfim, Alzheimer é uma das demências, tá? Tem tratamento? Tem tratamento. Alzheimer tem tratamento. Alzheimer é uma doença que tem tratamento. O tratamento para a doença de Alzheimer, ele visa melhorar a qualidade de vida, o indivíduo vai viver um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre isso aqui já na sequência. Então, esse crescimento, as demências, 70% de crescimento na América Latina, como eu citei anteriormente. Tá? Olha o nosso cérebro, que é o local onde... Vocês têm ideia da importância do cérebro? Quanto pesa o nosso cérebro em média? 1,3 kg, 1,5 kg. Se a gente pegasse todos os capilares, todos os vasinhos de sangue que tem no cérebro, emendasse um do lado do outro, daria 160 mil quilômetros de estrada. 160 mil quilômetros. É muito. Olha a importância do cérebro, de uma boa circulação, de oxigênio, de açúcar e etc. E as descobertas vêm, às vezes, de uma maneira inesperada, né? Esse aqui é o Phineas Gage, trabalhava numa mina no minério, numa mina, exploração de minerais lá nos Estados Unidos, século XVIII, aí explodiu uma dinamite, claro que ele não esperava, do lado dele, a barra de ferro entrou pela bochecha do lado esquerdo e saiu pelo lado frontal do lado direito da cabeça dele. A barra de ferro atravessou a cabeça dele. Ele não morreu, foi morrer 11 anos depois. Mas, depois que ele teve esse acidente, ele passou a se tornar vagabundo, abandonou a casa, abandonou a mulher, os filhos, irresponsável. Então, a gente descobriu ali que a região que a barra de ferro atingiu era a região responsável pelo juízo, pelo raciocínio, etc. Esse livro, eu agradeço a oportunidade, esse livro lancei ele há exatamente 2 semanas, eu não recebi ele na minha casa ainda, porque ele foi lançado na Suíça, é um livro da minha autoria, um livro inédito que fala sobre o tratamento da doença de Alzheimer. Foi publicado pela revista Nature, pela Springer, que é a maior editora científica do mundo. Eu convidei para escrever alguns capítulos, alguns médicos brasileiros, pesquisadores, e eu quero mostrar esse livro justamente para mostrar que a doença de Alzheimer tem tratamento. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento, quando iniciado, sabe quanto tempo hoje uma pessoa vive com Alzheimer, se ela for tratada desde o início? Ela pode viver até 20 anos. Sabe quanto tempo ela vivia antes, quando não tinha os remédios? Ela vivia no máximo 6 anos. Então, é possível tratar essa doença. Vamos avançar aqui para não prejudicar o tempo. Bom, o que nós podemos fazer para combater a doença de Alzheimer? Primeiro, eu gosto de falar das emoções positivas, tem um pouco a ver com o que o Marcos Pontes falou agora há pouco.
né, no pensar positivo, no agir positivo. Então, da mesma forma que o prisma decompõe a luz em várias cores, a nossa mente, ela decompõe as emoções em espiritualidade. Então, tem algumas coisas que eu vou passar aqui agora, que elas podem te ajudar muito a evitar a doença, ou a postergar para que ela venha mais tarde. O que são esses elementos? Primeiro, alguém leu Ana Karenina? Leram? Algumas pessoas leram? Na introdução da Ana Karenina tem uma frase lá do Tolstói, ele fala assim, a tristeza é um traço comum, a tristeza ela se apresenta de maneiras variadas na vida das pessoas. A felicidade é um ponto comum, então você consegue detectar pessoas felizes de uma maneira muito simples, enquanto que pessoas tristes, nem sempre, porque tem um indivíduo que é triste que está embotado, ele está deprimido, ele não quer que as pessoas percebam. Então, a felicidade é um traço comum que traz benefícios imensos para algumas regiões do cérebro. Eu não vou entrar na questão técnica, como chama essas regiões, mas é importante saber que tem lá um ponto no nosso cérebro, que é o tal do sistema límbico, que quando você ativa com momentos bons, isso produz uma série de eventos, cascata, metabolismo, que vai melhorar a tua saúde. Por exemplo, já ouviram falar de uma doença chamada esquizofrenia? 1% da população mundial tem esquizofrenia, independente da cor, a questão é 1%. Moradores de rua, esse percentual ele vai para perto de 50%. Porque qual é a condição que o morador de rua tem? Em relação à felicidade, sistema de recompensa, que é o que o esquizofrênico tanto tem bagunçado, né? Mens sana in corpore santo, corpore sano. Então, a mente como um elemento capaz de produzir saúde para o nosso corpo. Maravilha. Lembra desse desenho? Alguém lembra? Saint-Exupéry. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry, traduzido para todos os países do mundo. O traço de felicidade, o traço de manifestação positiva como elemento fundamental. Fizeram uma vez uma pesquisa com 100 freiras. Colocaram elas elas não sabiam qual era a natureza da pesquisa. Como vocês estão aqui, passaram um filme com imagens horríveis, pessoas morrendo, acidentes automobilísticos, cenas horríveis. E na sequência passaram no mesmo tempo um filme com cenas lindas, família, os filhos, a família, a casa, tal. Mas elas não sabiam qual era a natureza daquilo. No dia seguinte, chamaram as 100 freiras e perguntaram: conte o que de mais marcante vocês assistiram no filme de ontem. 70% só falaram das coisas boas. Porque o nosso cérebro tem a capacidade de afastar aquilo que não interessa. Só guardar as emoções positivas. Nós temos que cultivar essa prática, né? Ocitocina, não vou lembrar, não vou entrar numa questão científica. Vocês sabiam que quando a mãe está prestes a dar à luz, a ocitocina é que provoca a vasodilatação, não, que provoca a dilatação e depois a contração uterina, que quando a criança começa a chorar, a ocitocina ativa a ejeção do leite. Então a gente sabe que amamentar é um ato de amor e tem um componente mental chamado ocitocina. Veja, não é uma coincidência, não é uma questão só da ciência. Olha o que apurou a SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Estudo aponta maior risco de infarto em quem não consegue perdoar. Sabe aquela pessoa que não perdoa? Ela vai ter mais chance de ter infarto. Não é o Gustavo que está falando, é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E aí eu tenho que mostrar o Nelson Mandela. 27 anos preso, 17 anos numa solitária. A solitária media 3x2, ele quase não conseguia deitar. O carcereiro do lado dele, o tal do Chris Brand. Aí o Mandela foi eleito presidente da África do Sul, ganhou o Nobel, né? Morreu em 2013. No dia do jantar, que ele vai ser condecorado presidente, quem que ele chama para ficar do lado dele? O carcereiro. O carcereiro escreveu um livro assim, Mandela, meu pai.
Ele perdoou o carcereiro. Você quer mais que isso? Que é o cara que ficou 17 anos do lado da solitária dele, que não conseguia nem dormir. Então, o ato de perdoar, ele faz muito bem para a saúde do cérebro. Pensem nisso. Já estamos indo para o final já, tá? Mais aqui uns 77 slides, a gente já termina. Só porque eu falei, deu pau aqui, ó. Entrou um cavalo de Troia aqui agora. Aqui, ó. Não é a Michelle Obama, não, tá? Mas veja bem, a fé, um outro elemento importante para o cérebro, estou falando de coisas que podem blindar o teu cérebro de doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer, a fé. E fé, a gente às vezes acha que fé é um substantivo, né? É um adjetivo, aliás. Fé é um verbo. No hebreu, fé significa fazer fé. Então, a fé é algo que você deve fazer na sua vida. Agir com fé, como diria Gilberto Gil, andar com fé. Mas assim, fazer a fé e não ter fé. Isso, a crença, por que ela está brava? Eu não vou cair, eu confio na minha mãe. Sabe? Então, a fé, ela faz muito importante, uma importância muito grande. A esperança, a gente tem que ter mais esperança e menos desejo. O desejo é uma coisa passiva, é debilitante. O desejo, ele te condiciona, às vezes, usar de elementos, isso não faz bem para o cérebro. A esperança é coletiva, a esperança ela é universal, a esperança é saudável, a esperança ela não é traiçoeira para o teu cérebro. Tenha mais esperança e menos desejo. Tenha mais esperança e menos desejo. Isso vai fazer muito bem para o teu cérebro. Atenção com isso. Reverência. Não é que acabou o último slide, né? Bom dia. Não é. Reverência. Dá bom dia para as pessoas, fala obrigado, como vai? As pessoas não fazem isso. Bom dia por quê? Tem uns caras que dão bom dia por quê? Né? Por que bom dia? O que eu fiz? Boa noite. A reverência, quando você reverencia, isso reverba em benefício para a tua mente. Isso é comprovado cientificamente. Existe uma região do nosso cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala daqui, tá? É uma outra amígdala. E uma região chamada hipocampo. É do tamanho do seu dedo polegar dividido ao meio. Quase menor do que uma noz. Fica no centro do cérebro. Essa região é irrigada de neurotransmissores quando você tem reverência. Faz bem para o teu cérebro. Ativa até sistemas de recompensa, né? Fuja do óbvio. Pô, eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo faz, mas eu tenho que fazer essa crítica, e aí eu sou criticado por isso, né? Para com essa mania de falar sextou. Ah, no ano que vem minha vida vai melhorar. Para com isso. A segunda-feira é linda, cara. Você está acordado, trabalhando, está estudando, está aproveitando a vida. Falou aqui agora há pouco o Marcos Pontes. Ah, sextou. Só a sexta é importante? Tem gente que trabalha de sexta mais do que trabalha na segunda. Ah, no ano novo tudo vai melhorar, vou pular 7 ondinhas. As 7 ondinhas não vai fazer diferença na tua vida. Então, fuja do óbvio. E a sorte segue a coragem, né? O ócio. É legal o ócio? É legal o ócio. Porque a gente vive numa vida tão acentuada, tão absurda, que a gente precisa ter os momentos do ócio. O que é o ócio? Sabia que é no ócio que você produz mais? Aquela hora que você está parado, não é o ócio de falar, agora eu estou sem fazer nada, vou ligar no... Não é mais o Faustão agora quem que é o... De domingo? É o Hulk, eu vou ligar no Hulk lá de domingo, e aí eu vou ter o ócio. Não, isso não é ócio. Ócio é se desligar de tudo. É quando você desliga e a tua mente vai trabalhar. Vamos lembrar de Isaac Newton, estava sentado e ele viu a maçã caindo da macieira. Ele estabeleceu as 3 leis de Newton, as maiores descobertas da física. Ele estava no ócio. Então, o ócio é importante para você criar e para você trazer benefício para o cérebro. Foi falado aqui na palestra do Saulo, cuidar do meio ambiente é muito importante. Plante uma árvore. Antigamente se falava assim, ó, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Ah, eu já tenho os 3, planta mais uma árvore. Ou tem mais um filho, sei lá, se você tiver afim. Escreve mais um livro, faz muito bem. O que mais, turma? Aqui, outra coisa, e aí vocês são mestres nisso. Seja voluntário. Trabalhos de voluntariado fazem bem para a mente. Você sabe que lá nos Estados Unidos, quando você vai preencher uma ficha para ser contratado por uma empresa, ou quando você vai numa entrevista, fazer um application,
a primeira coisa que eles perguntam, você tem algum trabalho de voluntariado na comunidade que você mora? A primeira coisa que o americano pergunta. Ele vai valorizar o trabalho, não estou dizendo que também o americano seja o melhor empregador do mundo, né? Mas é uma característica importante que a gente precisa ressaltar aqui. O que a gente pode fazer bem para o cérebro? Eu coloquei aqui, uma vida saudável, carnes, uma porção por semana, privilegiar o peixe, a alimentação saudável, vegetais, eliminar as frituras, as comidas à base de gordura trans, gorduras saturadas. O que faz mal para o cérebro? O refrigerante, o açúcar, tem um negócio que está se falando muito nos últimos 10 anos, que é a desbiose intestinal. De tanto você comer fritura e tomar refrigerante no fast food, você começa a criar mais bactérias patogênicas que fazem mal do que as que não fazem mal. E aí isso gera inflamação no cérebro, isso já é comprovado pela ciência. Então, evitar refrigerante, mas não posso nem um dia lá no McDonald's comer um quarteirão com queijo, uma vez por semana, não, vez por semana não, uma vez por mês. Não é uma coisa radical, mas cuidado. Tá? Isso é importante a gente citar aqui também. Tá? Os jovens fazem muito uso de energético. Já viram o energético lá? Como que chama? O TNT, o Red Bull. O Red Bull, ele tem um aminoácido lá na composição dele, uma substância, que ela faz mal para o sistema cardíaco. Já teve relatos de morte súbita pelo uso excessivo de energético. Tá? O que mais a gente tem aqui? Já estamos, acho que é os 2, 3... Beba água. Beba água. E aí eu vou falar agora como farmacêutico, né? Tem gente que toma remédio com café. Tem gente, como fala lá em Sorocaba, que toma remédio com leite quente, como fala em Sorocaba, né? Tem gente que toma remédio com suco. Tem gente que toma remédio com Coca-Cola. Remédio só se toma com... Por quê, Gustavo? Putz, daria para a gente ficar aqui, aí o presidente vai me mandar embora. Mas assim, turma, bebida quente altera o perfil de absorção do remédio. Refrigerante muda o pH do estômago. Suco muda o pH do estômago. Só se deve tomar remédio com água. Com água. Uma vez eu dei uma dessas palestras para idosos, lá na cidade que eu moro, que é Louveira, perto de Jundiaí, e aí no final vieram umas 5 idosos, mas o meu médico falou que eu não posso beber muita água, porque eu tenho problema renal. Aí, claro, você tem um distúrbio renal, você não vai poder beber tanta água como eu estou dizendo aqui. Tá? Prática da atividade física nós falamos, que é muito importante. A musicoterapia, a leitura também é fundamental. Ler, fazer atividade física, escutar uma boa música. Hoje tem tratamentos para Alzheimer que são à base de musicoterapia. Olha que maravilha. Isso faz muito bem para o cérebro, né? E aí, finalizando, né? Dicas para o cérebro. Leia bastante. Repita a tarefa que está aprendendo e aprenda coisas novas. Vai aprender coisas novas. Mas eu faço aquilo todo dia. Vai aprender uma coisa nova. Às vezes você vai se surpreender. Você vai aprender a tocar o violão, guitarra. Eu estou tentando aprender guitarra faz 3 anos. Uma hora aprendo. Vá fazer um curso de gastronomia, um curso de artesanato, vá praticar um esporte, né? Busque novas redes. Mas eu vi na revista Super Interessante que nós usamos 10% do cérebro. Mentira. A gente usa a totalidade das funções cerebrais. Tá? Cultive as relações interpessoais. Descubra o que te dá prazer. O que não te dá prazer, não faz. Tem pessoas que não vou falar, não, que casam com quem não gosta, não. Tem pessoas que namoram com quem não gosta, até casam com quem não gosta. Estuda o que não gosta. Tem gente que trabalha naquilo que não gosta. E a pessoa chega todo dia, não gosto disso. Cara, aí eu vou lembrar uma frase do Sigmund Freud, né? Freud, todo mundo já ouviu falar, da neuropsicanálise, morreu em 39, quando ele voltava para casa, fugindo do começo da Segunda Guerra, ele disse: é incrível como as pessoas reclamam de coisas que elas não gostariam de fazer, mas buscaram a vida inteira fazer aquilo, né? É incrível como as pessoas reclamam de coisas que elas não gostam, mas elas buscaram a vida inteira fazer aquilo. Aí não tem como, você vai reclamar de uma coisa que você buscou, então não faça coisas que você não gosta, não trabalhe onde você não gosta, não namore com quem você não gosta. Opa, vai ter um monte de WhatsApp agora. Não, estude no que você não gosta, não seja um mau profissional, durma bem, pelo menos 8 horas.
O sono tem 5 fases, 4 NREM e 1 REM. A mais importante é a REM, aquela fase do sono profundo, que é quando você limpa o cérebro. Tá? Alimente-se com qualidade e diga não ao fumo. Bom, terminando aqui, eu quero falar do meu projeto de pesquisa. Eu desenvolvi um projeto de diagnóstico de Alzheimer pela saliva. Esse projeto, a gente concluiu ele em 2016, no meu doutorado, agora no pós-doc a gente estendeu. Conseguimos demonstrar a possibilidade de fazer o diagnóstico pela saliva. Apresentei esse projeto em Chicago, em Los Angeles e depois em Las Vegas. Esse aqui é um pessoal lá do laboratório da USP de Ribeirão Preto, do pós-doutorado. É um exame muito simples, a gente está validando ele, então ele ainda não está no mercado. Estamos em busca de apoiadores, empresas, o próprio governo, que possa nos ajudar a financiar esse projeto. É um projeto muito audacioso, é um projeto que ele pode, além de ser barato, é um pouco de saliva, não dói, porque como é que é feito o diagnóstico? Eu não entrei no detalhe para que eu estender. É feito aquela punção licórica. Você coloca uma agulha aqui nas costas da pessoa, aspira o líquor para chegar ao diagnóstico de Alzheimer. Então, esse projeto teve uma grande repercussão em todas as emissoras, todas as mídias. Sem dúvida nenhuma que a entrevista que eu concedi ao Fantástico no ano retrasado, junto com o Oscar Henson, que é um outro cientista da Suécia, só que ele faz no sangue e eu faço na saliva. Então, é um projeto que está bem avançado e eu queria, então, agradecer, dar um viva para a ciência, lembrar dos grandes cientistas que a gente tem no mundo inteiro, que a gente precisa da ciência. A ciência salva vidas, a ciência conseguiu reverter o quadro do Covid-19, que foi a doença que mais matou até hoje. A ciência trouxe para nós Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, ela trouxe para nós Alexander Graham Bell, Alberto Santos Dumont, Suzanne Herculano Russell, Alexander Fleming. Eu ficaria aqui falando de tantos cientistas que trouxeram coisas que a gente usa até hoje, são imensamente importantes. Agradeço. Quem tirou foto pode me adicionar lá no Instagram, @GusPharma, deixa o meu contato do WhatsApp. Muito obrigado pela paciência, por vocês terem ficado, foi um prazer e até a próxima. Obrigado, Gustavo Alves. Convido agora o governador Fredson, o diretor Henrique e a coordenadora da Casa Distrital, Maria Elisa Arienzo, para fazer a entrega do certificado. Companheiros, permaneçam em plenária que teremos uma apresentação do projeto Paz. Permaneçam em plenária que teremos uma participação do projeto Paz. Por favor, vamos prestigiar nossas crianças. Obrigado, Gustavo. Obrigado.